Fala pessoal, tudo bem? Quem fala é Thiago Arruda, eu sou analista de desempenho e como havia prometido na minha postagem no decorrer da semana, referente ao estudo de finalizações, e hoje estou aqui gravando esse vídeo aqui, o primeiro de alguns que eu vou estar gravando no decorrer dessa quarentena, referente a ações do jogo, a fases e momentos do jogo. Então, no decorrer desses dias, eu vou estar fazendo sempre a postagem e logo em seguida fazendo um vídeo ou fazendo uma transmissão ao vivo pelo Zoom para a gente estar discutindo sobre algumas temáticas. Então, desde já deixo aqui aberto é, aquelas pessoas que tiverem interesse sobre alguma temática que mandem mensagem via Instagram, via WhatsApp ou Facebook e eu vou tentar tentando fazer uma postagem referente e depois o vídeo, ou senão, como já falei, abrir uma sala de discussão para a gente conversar um pouco sobre a temática. Então, hoje a gente inicia com o vídeo referente a um estudo de finalizações. Não é muito longo, mas a ideia é que a gente possa estar transmitindo aqui um pouco da vivência, né, da minha vivência como analista de desempenho e apresentando alguns protocolos que eu tenho usado durante as minhas análises. Então, desde já agradecer o pessoal do Elétrico Portugal por terem permitido que eu pudesse estar fazendo esse estudo sobre o material deles e agradecer ao meu amigo Hugo Coutinho, que foi o que fez o intermediou a conversa. Então, esse estudo é referente ao jogo do Elétrico contra a equipe do Benfica, de Portugal, onde foi uma partida da 14ª jornada, né, 14ª rodada da Liga Placard, no caso da temporada 2019-2020, que seria, no caso, a temporada que já estaria perto de chegar o fim, ou já chegando ao final agora nesse período, se não tivesse a quarentena. Então, o estudo foi realizado sendo a equipe do Elétrico, de Portugal. A partida terminou no placar de 5-3 para o Benfica. Em uma outra oportunidade, vou estar apresentando alguns dados sobre o Benfica também, mas a ideia hoje é apresentar algumas ideias sobre a questão do estudo das finalizações. Se a gente pegar um vídeo de algumas finalizações e mostrar a uma pessoa que não é da nossa área, os comentários vão ser, poxa, que finalização, que chute, que finalização, que defesa do goleiro. Mas a gente tem que ter a visão de estudar mais a fundo cada momento, cada fase, cada ação do jogo. Porque isso aí vai estar ajudando nossa equipe no decorrer dos nossos trabalhos, né? Vai estar nos ajudando, independente se você for analista de desempenho ou se não tiver um analista de desempenho trabalhando ao seu favor. Você, como treinador, seja de escolinha, seja de clube, seja de equipe de colégio. Mas é importante a gente estar observando a questão, fazendo análises diante de diversos momentos do jogo, né? Diversas ações, diversas fases, para que a gente possa estar conhecendo ainda mais a fundo o jogo, conhecendo mais a fundo a nossa equipe e até mesmo usando essa ideia como uma forma de estudar o adversário. Muitas vezes, um adversário ele tem uma proposta de jogo que permite que haja uma finalização, num, é, haja mais finalizações num determinado espaço da quadra, ou devido a uma origem de uma jogada, né? Então, a gente sempre tem que ter em mente que o futsal, as diversas situações que acontecem no futsal, eles têm um início, um meio e uma finalidade, né? Então, a gente está falando aqui das finalizações, então a gente vai pensar o que foi que antecedeu a finalização. Então, e como foi que terminou essa finalização? Foi numa defesa? Foi numa interceptação do adversário? Foi numa finalização para fora? Ou foi na trave? Ou foi gol? Então, são muitas coisas que a gente, se parar para olhar mesmo, a gente vai estar estudando e bem mais a fundo a questão de uma simples finalização. O que poderia parecer simples pode mudar a história de um jogo quando a gente tem a ideia de estar estudando e ir mais a fundo em cada situação.
Então, o protocolo que eu utilizei é um protocolo que eu uso já nas minhas análises, né? O MT Futsal Estatística, que é uma planilha que eu desenvolvi no Excel, voltado para análise de dados quantitativos, certo? Então, vamos lá. Quais são as ideias que eu pretendo apresentar nesse momento aqui para vocês? Que vocês também podem estar levando em consideração e podem estar começando a observar nas suas equipes ou em equipes adversárias, os jogos que acontecem, seja no futebol ou no futsal. Eu estou falando aqui especificamente de futsal, mas nada impede de olhar pelo futebol também. Claro, são diversos outros protocolos que a gente vai estar encontrando, mas cabe a sua visão de profissional. Então, a ideia é que, nesse momento, a gente possa estar observando o local onde aconteceram as finalizações, onde o local com mais frequência que acontecem as finalizações, o direcionamento do chute, certo? Pensando na baliza, a origem da finalização, o que foi originou, qual foi o início daquela jogada para que terminasse uma finalização, como se consumou, né? Se foi, como eu falei já, se foi defendida, se foi para fora, se foi na trave, se foi gol, se foi interceptada. Há profissionais também que usam dessa ideia de como acabou a finalização em certas erradas interceptadas. Nada impede também. Em alguns protocolos que eu uso também, eu sempre uso, eu às vezes uso essa ideia. Foi uma finalização certa, uma errada ou uma interceptada. E ainda pode acrescentar a questão do gol, se for do interesse, né? Pode colocar o gol como uma finalização certa e também pode estar usando também essa ideia de foi certa, errada, interceptada e se foi gol ou não. E o aproveitamento. A gente pode também estar estudando o aproveitamento das nossas finalizações. Existem já alguns estudos que vai ser uma das ideias futuras. Existem estudos que já mostram hoje a questão da eficiência das finalizações diante de posse de bola. Então, quando a gente tem a posse de bola, a gente finaliza gol ou não finaliza? Quantas vezes a gente finaliza gol e quantas vezes não? E dessas finalizações, quantas são certas, quantas são erradas? Então, são muitas coisas que a gente pode estar parando para estudar. Então, pensando nesse jogo do Elétrico contra a equipe do Benfica, se pensarmos aqui, cada pontinho azul desse referente a uma posição onde houve uma finalização. Então, aí estão as finalizações definidas, as interceptadas, as finalizações foram para fora e os gols. Então, pensando numa situação do primeiro tempo, o Elétrico ele teve 2, 4, 6, 7 finalizações a gol. Então, qual foi a região da quadra onde eles mais finalizaram? Se a gente puder observar, dividir em quadrantes aqui, esse quadrante aqui mais frontal à área foi a região onde eles mais finalizaram. Já no segundo tempo, a gente pode observar uma certa mudança de postura da equipe do Elétrico diante das finalizações realizadas no decorrer da partida. Então, muitas finalizações direcionadas na ala direita, certo? Na ala ofensiva direita. Então, foi estudado muitas finalizações com uma origem de uma bola parada, de um lateral, de um escanteio, como a gente vai ver logo a seguir. Mas, assim, qual é a ideia, Thiago, de a gente poder parar para observar o local onde a nossa equipe mais finaliza? E eu levo um pouco mais além, pensando que qual é a ideia de estudar o local de finalização do meu adversário? Então, é uma coisa que eu tenho estudado muito, são os nossos adversários. Das equipes que eu tenho passado, eu estudo muito a questão do adversário, observo cada região da quadra que ele finaliza. Então, se eu pensasse aqui, se eu tratasse a equipe do Elétrico como um adversário, eu imaginaria o quê? Não, a equipe do Elétrico tem boas finalizadoras na ala direita. Então, se a gente puder observar aqui, a ala direita ela é repleta de finalizações. Se a gente observar aqui, temos 3, 6, 9, 10 finalizações todas geradas na ala direita. Se a gente dividir a quadra com a linha aqui horizontal, passando pelo meio dela. Então, temos duas situações de finalizações mais centralizadas, com um pênalti, um tiro livre direto, um chute, um tiro de 10 metros. E as demais, as 5 finalizações restantes, isso todas no segundo tempo, foram na ala esquerda. Há uma diferença também muito grande da
da quantidade de finalizações realizadas pela equipe do Elétrico no segundo tempo e no primeiro tempo. Existe uma mudança de postura muito grande, porque podemos observar que no segundo tempo tivemos mais finalizações do que no primeiro. Certo? Então, aqui é uma das possibilidades que a gente pode estar estudando. As nossas finalizações e as finalizações do nosso adversário. Isso é a questão da localização, do local onde aconteceu a finalização. Já pensando na questão do direcionamento do chute, temos aqui a baliza, certo? E alguns quadrantes com alguns círculos. Então, cada região dessa corresponde a uma região que houve uma finalização onde tem zero, claro, não houve nenhum tipo de finalização, mas podemos observar aqui no primeiro tempo, das finalizações que a equipe elétrica realizou, 2 foram certas em direção ao gol, sendo que uma delas foi as duas delas foram gol, certo? E pensando aqui nas demais, as finalizações foram para fora, certo? E pensando no segundo tempo, a gente teve mais finalizações, mas aqui a gente pode ver que foram 2, 4, 6 finalizações direcionadas ao gol, certo? E uma delas foi o gol, nesse primeiro quadrante aqui, onde tem uma finalização, foi a finalização de um pênalti, originária de um pênalti. Então, e as demais finalizações foram 5 que passaram na parte mais esquerda da baliza. Isso a gente vê na baliza de frente, né? Se a gente vê da posição da baliza, então foi na direita da baliza ou na nossa esquerda. Vamos pensar a gente vendo de frente. Então, na nossa esquerda foram 5 finalizações, na nossa direita foram mais 5 e uma por cima da baliza. E as demais foram todas direcionadas no gol. Claro, como eu volto a falar, uma dessas aqui foi a que foi o gol. Pensando no total de finalizações da partida, aqui temos essa imagem aqui embaixo, referente ao direcionamento. Então, temos 7 finalizações para cada lado, em cada lado da baliza. São 2 finalizações acima e foram 2, 5, 7, 8 finalizações direcionadas que foram finalizações certas, claro. Aqui temos 3 bolas que foram gol e o restante foram de bolas defendidas pelo goleiro, certo? Ou até mesmo pensando em algumas interceptações, mas aqui eu estudei mais a parte de defendidas. Pensando na origem das finalizações, volto a dizer que esse protocolo é um protocolo que eu desenvolvi. Eu, através de estudos, eu pensei em alguns momentos do jogo e eu montei esse meu protocolo, mas nada impede vocês enxugarem mais ou colocar mais situações. Certo? Eu já vi situações de que a origem de uma finalização foi de uma jogada individual, de um contra-ataque, de um rebote, de uma bola parada, certo? Então vai de cada profissional. Eu uso esse protocolo dessa forma. As minhas planilhas, elas trazem esse protocolo. Então são jogadas individuais, contra-ataque, ataque rápido, rebote, escanteio, falta direta e indireta, lateral, pênalti, goleiro, no caso uma origem, a bola vinda do nosso goleiro, uma falta de 10 metros, um ataque posicional ou na formação de um goleiro em linha, certo? Então aqui temos a questão de o que é que eu posso diferenciar aqui no meu ponto de vista, no meu modo de enxergar o jogo e a questão do como eu marco. Qual a diferença de uma falta direta com uma indireta? A gente poderia pensar na falta indireta pensando na questão de ser uma falta de 2 lances. Também, a gente pode estar pensando dessa forma. Mas eu observo também da seguinte forma. Uma falta direta seria aquela que o atleta ele finalizou direto no gol e não teve nenhuma movimentação ou nenhuma, não teve nenhum passe que antecedeu a finalização. Então, se a gente puder observar aqui, durante a partida foram 2 bolas de falta que a equipe do Atlético finalizou, né? Advindo de uma falta direta. Então, aqui temos a ideia do primeiro tempo, do segundo tempo e a ideia final, a análise final da partida, os números finais, certo? Então, aqui
a gente tem as origens, claro, a gente pode estar acrescentando, pode estar diminuindo esse quantitativo, mas a ideia é que a gente possa estar começando a observar o jogo de uma maneira diferente, um jogo mais destrinchado, mais mastigado, como a gente fala, né? Então, assim, a gente, uma finalização não é só uma finalização. Então, a gente tem que observar que uma finalização tem toda aquela ideia de ter um início, ter um meio e ter uma finalidade. A finalidade é a finalização. O início, temos diversas ideias de início da finalização. E o meio da finalização é se houve alguma movimentação, se houve alguma situação de passes. Então, como se desenvolveu essa jogada que antecedeu a finalização? Né? Então, aqui temos a questão da origem das finalizações. E pensando aqui a seguinte, como se consumaram as finalizações? Qual foi o fim delas? Esses chutes a gols, como eles terminaram? Então, no primeiro tempo, se a gente for observar aqui, foram 2 gols, uma bola interceptada e 4 bolas para fora. Certo? Então, temos aqui um total de 7 finalizações, como a gente já tinha visto anteriormente. No segundo tempo, o volume de finalizações aumentou. Então, a gente pode até mesmo dizer que no segundo tempo, a equipe do Atlético, eles conseguiram se encontrar melhor na partida e conseguiram gerar mais oportunidades de gol. Claro, se a gente for observar aqui, tivemos um gol no segundo tempo, 6 bolas defendidas, 4 interceptadas e 6 bolas para fora. Certo? Então, somando todos os números, ao final da partida tivemos 3 gols, 6 bolas defendidas pelo goleiro adversário, 5 bolas interceptadas, a gente não conseguiu finalizar na trave, e também 10 bolas para fora. Certo? Existem, como eu já falei anteriormente, alguns protocolos trazem 3 situações: certas, erradas e interceptadas. E nessas certas entra se foi gol ou se não foi. Nas setas, muitos profissionais colocam como as bolas defendidas, os gols e as bolas na trave. As erradas são as bolas para fora, as interceptadas foram aquelas que foram interceptadas pelo adversário. Eu gosto de deixar um pouco mais além. Então, eu gosto de oferecer essa ideia no meu protocolo, porque fica mais fácil da minha comissão técnica observar quais foram, que fim tomaram os chutes a gol, as finalizações. Né? Então, pensando aqui no final desta apresentação, qual foi o aproveitamento da nossa equipe diante das finalizações que a gente teve durante a partida? Qual foi a ideia qual foi o aproveitamento da equipe do Elétrico diante da partida contra o Benfica? Pensando só em finalizações. Então, foram 9 finalizações certas, aqui sim envolvendo as bolas defendidas, os gols e na trave, e tivemos as erradas, que aqui a gente contou como para fora, certo? E para as interceptadas, certo? Então teve um aproveitamento de 38%, certo? Então, para finalizar aqui, eu queria mostrar um vídeo. Deixa eu parar só e aqui eu vou entrar na situação de vídeo. Então aqui eu vou mostrar algumas situações, vou soltar o vídeo, e o que é que essas finalizações têm em comum? Todas elas foram terminadas em defesa, terminaram defendidas pelo goleiro. Então tivemos uma falta, um tiro de 10 metros, né? Aí pensando na questão da origem. Aqui houve uma finalização, o goleiro buscou um contra-ataque, entrou numa situação de ataque posicional com a bola de transferência, uma finalização. Aí, no caso, a gente pode ver 2 finalizações. A finalização que foi através da transferência e a finalização através do rebote. Essa finalização aqui através de uma bola parada, de um lateral, onde foi defendido também. Certo? E temos uma bola de origem de um lateral, que houve uma transferência para o pivô. O pivô entrou numa situação de 1 para 1 contra o fixo
e terminou em mais uma finalização defendida pelo goleiro. E a última bola, temos uma situação de bola saída de um lateral, com um ataque posicional, certo? Uma troca de passe e uma finalização. Essa ideia aqui, no final, a gente pode um olhar de cada profissional. Alguns profissionais eles podem estar levando essa última bola como origem de um lateral, outros têm uma visão de ter de ter uma origem de uma jogada, um ataque posicional e também de um ataque rápido. Não deixa de ser um ataque rápido, né? Então houve um bate-rebate ali e a equipe do Atlético terminou com a bola. Então vai de acordo com a finalização de cada profissional que vai estar analisando a partida, né? Então eu finalizo aqui essa apresentação, deixando aqui meu contato. Quem tiver interesse de estar acompanhando as postagens, só seguir lá no Instagram, adicionar no Facebook, tá aqui o WhatsApp. Alguns parceiros que eu tenho, né? Aqui temos o Nuno e Miguel, Escola de Guarda-Redes, e o Coutinho, o Goalkeeper Coach, que são de Portugal. Temos o Igor Braga, treinador de goleiros e analista de desempenho do Pato, futsal. O Board Skills, onde vocês poderão estar encontrando alguns materiais que estão sendo comercializados ao lado do amigo Mauro Sandri. Lá eu tenho 3 materiais já comercializados, só é procurar o Mauro ou procurar mim, e a gente vai estar repassando também. E aqui a equipe, um projeto que eu tenho aqui em Bom Jardim, que é a equipe do Futsal SA. Então, desde já, muito obrigado a vocês aí pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu!